A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao Ruas EBD com esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD, classe adultos, neste terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, com essa temática, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E a lição 5, já encerrando a série de estudos sobre o livro de Ruth. E hoje, a lição de número 5, para o dia 4 de agosto de 2024. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Pela graça de Deus, sou presbítero e professor EBD Idailton Ruas, aqui na Assembleia de Deus, Joinville, Santa Catarina. Quero deixar aqui a minha gratidão a todos os amigos, irmãos, obreiros, professores da Escola Bíblica Dominical pela interação, comentário, seu like e orações nesse projeto, bem como os irmãos de outros estados, cidades que têm interagido conosco, deixado o seu apoio, registrado ali a sua gratidão e orações nesse projeto. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que tem tirado o seu tempo para interagir conosco e juntos vamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então à lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. E casamento é projeto de Deus, é uma instituição divina, uma instituição sagrada. E diga-se de passagem, conforme a Bíblia Sagrada em Gênesis, no capítulo 2, 18 ao 24, temos os princípios bíblicos da fé cristã para o casamento. O casamento ele é heterossexual, isto é, a união do homem e a mulher, assim como Deus criou o macho e a fêmea. O casamento ele é monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher e uma mulher para o homem. Aleluia! Também o casamento ele é monossomático, quer dizer, uma carne, uma unidade. A fusão é feita assim que eles se casam em unidade íntima, pensamento e decisão. E ambos serão uma só carne, conforme Gênesis 2 e 24, onde deixará o homem a sua mãe, o seu pai, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Por fim, nesses 4 princípios de cunho bíblico, o casamento ele é indissolúvel. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Glória a Deus. Continuando esta lição, o texto áureo nos diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3 e verso 11. O contexto desse versículo é esta resposta de Boaz a Ruth, após as orientações de Noemi a Ruth, para que Ruth fizesse o pedido de remissão a Boaz lá na eira. Nós entraremos com mais detalhes nos tópicos à frente dessa lição. Mas aqui no texto áureo, a resposta de Boaz foi com a intenção de aceitar esse pedido, mas tinha alguns procedimentos a ser feito. Mas de imediato, conforme o texto áureo, Boaz se prontificou. Foi aqui um pré-acordo nupcial, tipo um noivado, mas ainda faltava a legalidade da resolução das terras, das compras das terras para remir, e tinha na frente de Boaz um remidor mais próximo.
Mas Boaz se dispôs. Fica calma, minha filha. Tudo quanto me dissertes, te farei. Aqui foi um ato de fé até que resolvesse todo esse impasse do remidor mais próximo. Mas ele pontuou: todo o povo aqui de Belém, casa do pão, reconhece que tu és mulher virtuosa. A verdade prática nos diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e a sua disposição de servir a Deus e a família. E nós podemos ver essas qualidades, essas virtudes, aqui no perfil de Ruth. Isso nos faz lembrar também do texto clássico da mulher virtuosa em Provérbios. Vamos à palavra de Deus, Provérbios, lá no capítulo 31, versos 10 ao 27. Veja o que diz. Como é difícil encontrar uma esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe fará o bem e nunca o mal. Verso 13. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes ela traz comida para sua casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Verso 15, ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examine e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Essa mulher virtuosa, ela é esforçada, ela é forte, ela é trabalhadora. E esse é o perfil dessa mulher citada por Boaz, Ruth. Ela conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer suas próprias roupas. Provérbios 31 e 20 ajuda os pobres e necessitados. Foi o que Ruth fez aqui, onde ela apoiou a sua sogra Noemi em todo aquele processo de luto e perdas. Provérbios 31 e 21. Quando faz muito frio, ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir, faz coberta e usa roupas de linhos e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes, é forte, é respeitada, não tem medo do futuro, fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Provérbios 31 e 29. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Glória a Deus. É isso que resume a verdade prática nessa pontuação em relação ao feito de Ruth, uma mulher virtuosa, de caráter e com disposição a servir. Continuando nessa abertura dessa lição de número 5, vamos à leitura bíblica em classe, que está em Ruth, no capítulo 3, versos 8 ao 10, bem como o capítulo 4 e o verso 11, que diz assim. Vamos ao texto. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele:
Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes esta última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes procurar, quer pobres, quer ricos. Ruth capítulo 4, verso 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, referindo a Ruth, que entra na tua casa, Boaz, como a Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E haja-te já valorosamente em Efrata e faze-te um nome afamado em Belém. Glória a Deus. Quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, amigos, irmãos e professores e coordenadores da Escola Bíblica Dominical em Ruth, no capítulo 3 e o verso 9, onde Boaz disse nesse encontro do pedido de remissão na eira, Boaz diz assim, e disse, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, a tua serva, a tua empregada, aquela que estava ali como mendiga, pobre, fazendo a rebusca das espigas que caíam ali no campo. O Senhor é o nosso parente mais chegado, por isso tem o dever de me proteger, de me remir. E com isso, no verso 10, Boaz, ele respondeu, que o Senhor abençoe minha filha, mostrando maior lealdade à sua família e ao seu sogro naquilo que está fazendo agora, pelo que fez pela última vez com a sua sogra. Isso me chama a atenção que Boaz achou graça da sabedoria, da estratégia de Ruth nessa abordagem. Porque ele disse assim, que Deus abençoe, minha filha. Essa sua lealdade, esse seu feito de vir, chegar de mansinho, pedindo a remissão, isso mostra que você não foi aventurar com outros homens, com outras pessoas, mas a sua preocupação foi em remir a posteridade do seu falecido esposo, Malom, bem como resgatar o nome do seu sogro, Elimeleque. E falou, esse teu feito de resgatar a família, de remir a família, esse feito é bem maior pela sua lealdade ao seu falecido esposo, bem como Elimeleque, do que o feito que você fez de caridade, um amor ágape à sua sogra. E descansou ela, conforme o texto áureo que nós acabamos de falar. E eu sei que no decorrer da lição dos tópicos nós entraremos com mais detalhes. E todas essas estratégias, orientações, conselhos de Noemi a Ruth fez com que ela sobressaísse nesse projeto, onde Deus cuidou da família e foi resgatado a linhagem davídica, bem como a posteridade de Elimeleque através do filho Obed. Aleluia. Continuando, vamos à palavra-chave desta lição, que é remissão. Remissão no direito é um ato de remir-se a liberação ou a redução de pena, o perdão da dívida, da ofensa. Mas no contexto aqui do princípio judaico-cristão, o costume da época, remissão, no contexto de Ruth, diz respeito ao resgate da herança, onde o resgatador, na cultura judaica, representava a justiça e a misericórdia para com um membro da família, do clã, falecido conforme
a lei do Goel, a prescrição mosaica do Goel, bem como a lei do levirato, que se encontrava em necessidade. Então necessitava do remidor, do resgatador, para ressuscitar ali o nome daquela família. A lei prescrevia a preservação da linhagem e a prosperidade da família, que deveria ser comprada, remida. E espiritualmente, a lei do remidor é vista como a imagem da redenção, onde Deus ofereceu à humanidade Jesus, o seu Filho unigênito, para nos resgatar da velha natureza do pecado. Conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Os objetivos desta lição é explicar esse compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento de Ruth com Boaz e relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. A introdução nos diz: o livro de Ruth começa com velórios, com fome, com morte, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus, ele é poderoso para reverter, para mudar tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino e humano. Glória a Deus. Vamos ao primeiro tópico desta lição, o compromisso de Boaz com Ruth. Primeiro tópico da lição, o compromisso de Boaz com Ruth. Esse primeiro tópico ele se divide em 3 subtópicos, no lugar da bênção, a iniciativa de Noemi e o respeito no processo. Vimos que o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Em Eclesiastes 3 nos diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia! Interagindo com os pontos deste primeiro tópico, vamos abordar de forma prática e objetiva, aplicando os títulos dos subtópicos das seguintes formas, aqui no Ruas EBD. Primeiro, na geografia da bênção e lealdade à sua sogra. Vimos que a geografia da bênção não é um local específico, mas é atitude, decisão, integridade, lealdade e estar no centro da vontade e do propósito de Deus, na submissão às autoridades constituídas. Ruth não se aventurou em outras expectativas, em outros campos, mas permaneceu servindo a sua sogra, obedecendo a sua sogra Noemi e trabalhando, respigando ali no campo de Boaz, conforme Ruth 2 e o verso 23. E o lema dela, conforme nos diz, o seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth 3 e o verso 5. Ela não se expôs, não se aventurou, não agiu de forma autônoma ou independente, não procurou falsas liberdades com outras ideologias, mas ela permaneceu ao lado de Noemi.
E nós vemos aqui citações do comentarista pastor Silas Queiroz. Ela não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas nos dias de hoje, com esta ideologia feminista e dependente, dentro desse contexto do empoderamento feminino, a independência, mas ela se submeteu à sua sogra, aos planos de Deus, ao Deus de Israel, para a remissão da sua família. Glória a Deus. E é interessante que quando nós estamos na geografia da bênção, a bênção nos alcança. É o que diz o contexto de Deuteronômio 28 e o verso 1. As bênçãos decorrentes da obediência. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas as bênçãos. Benditos serão na cidade, no campo, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, e benditos serão as crias das tuas vacas e ovelhas. Verso 5 de Deuteronômio 28. Bendito será o teu cesto de cereais, bendito será a sua amassadeira, o seu pão, benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O condicionamento da bênção está na obediência, na integridade, na lealdade e no serviço e adoração ao Deus eterno, ao Deus de Israel. Na continuação desses pontos do primeiro tópico, veremos a estratégia de Noemi para o pedido de remissão de Ruth. Veja bem o discernimento espiritual desta mulher, Noemi, em relação a Ruth, para que ela se estabeleça no seu casamento e possa prosseguir. Noemi percebeu que estava chegando o fim da colheita dos cereais, e a pobre moabita não teria mais ali o campo, a oportunidade de rebuscar as espigas. Acabariam toda a colheita, todo o trabalho. E Noemi se viu nesta oportunidade de incentivar, mentorear Ruth, para que ela pudesse falar com Boaz e agir com estratégia nesse pedido de remissão, pois ela não teria outra oportunidade. E Noemi, conforme o capítulo 3, ela percebendo que Ruth não veria mais Boaz, orientou a fazer um pedido lá na eira. Assim que colheu todos os grãos, Noemi disse a Ruth: vá, filha minha, de forma discreta, casta, sem ser vulgar, mas pedindo a remissão pelo seu falecido esposo Malom e o seu sogro Elimeleque. Mas venha cá, minha filha. Ruth, se prepara, coloca roupas novas, se banhe, se unge com cheiro, cuida com a sua abordagem. Vamos ao texto de Ruth no capítulo 3. Ruth, capítulo 3, versos 1 ao 10. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Noemi, sogra de Ruth, disse: filha minha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Esse Deus que cuida da família que estamos falando, tipo assim, olha, Ruth, eu te devo muito pelo que tu fez por mim. Então é hora de eu encaminhar você para que você seja feliz. E esse Boaz é a pessoa que vai estabelecer essa família contigo e vai te remir. E esse é Boaz, na companhia cujas servas você esteve.
servindo, trabalhando, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vai até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Ao verso 4. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então, vá, descubra os pés dele e deita ali sob os pés. Ele lhe dirá o que fazer. No verso 5, Ruth respondeu para sua sogra: veja a integridade, honestidade e a obediência. Verso 5, Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo, Noemi. Aleluia. Estes aconselhamentos, essa estratégia, essa mentoria de Noemi a Ruth me faz lembrar da referência bíblica que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versos 3 ao 5, que diz assim: de mesmo modo quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mostras do bem, a fim de instruírem as jovens, ensinarem as recém-casadas a amar o seu marido e filhos, a serem sensatas, puras, castas, boas donas de casa, bondosas, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E nesse contexto nós vimos a sabedoria, a graça, o discernimento de Noemi ao pedido de remissão a Boaz. E ela disse: eu farei tudo o que me dizes. E eu posso ver a forma delicada, onde Ruth chega de mansinho. Assim que ela percebeu que Boaz dormiu, o local onde ele dormiu, o texto diz próximo da meia-noite, ela fez aquela abordagem sensata, mansa, de castidade, com o sentimento do pedido de remissão, para restabelecer o lar, a família, a propriedade em nome do seu falecido esposo, bem como do seu sogro Elimeleque. Vimos que com essa estratégia, onde todos os cereais colhidos eram levados para a eira, num terreno plano preparado para debulhar das espigas, Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Noemi já tinha planejado, mapeado toda a situação, se inteirado do momento da oportunidade. Eu vejo aqui também a sinergia do discernimento humano, a ação humana com a vontade de Deus, pois dependeu sim da ação humana para que Deus condicionasse todo esse processo de remissão. Mas teve a ação humana de alguém trabalhar, servir as virtudes de Ruth sob a orientação de Noemi. Aconteceu a sinergia dos fatores humanos, bem como da provisão divina. E esta era a grande oportunidade para que Ruth se aproximasse dele e demonstrasse o seu interesse a ser remida. E discretamente, Boaz saberia o que fazer quando notasse ali a sua presença, conforme Ruth 3, versos 4 ao 7. Ao que demonstra tratar-se de um costume conhecido da época, e estender a capa era um sinal de um compromisso, de um casamento. Conforme Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. E assim, Ruth
procedeu conforme cada detalhe desse procedimento nessa abordagem. Uma abordagem sensata, discreta, sem ser vulgar. Nós entendemos que quando a mulher de Potifar assediou José, ela se lançou sobre ele. Aqui não. Ruth chegou aos pés sob a orientação de Noemi, descobriu os pés e deitou sobre os pés. Tipo assim, eu vou me curvar aos pés de quem pode me remir, como um sinal de humilhação, quebrantamento. Eu estou sem trabalho, eu trabalhei como a tua serva, dentro dessa lei da assistência social, da rebusca das espigas, e agora eu preciso, nós não temos para onde ir, como ficar. Eu preciso da remissão para restabelecer as terras, o nome do meu falecido esposo, do meu sogro Elimeleque, e ter condições de cuidar da minha sogra. Analisando esse contexto, dessa forma discreta, casta, sem ser vulgar, a abordagem, a aproximação, conforme cada detalhe que Noemi tinha dito a Ruth, ela realizou. Ela chegou à meia-noite, assim que ele deitou, dormiu, estava alegre com a colheita, com tudo que tinha feito. A primeira colheita após a crise, voltou o pão para a casa do pão, ele estava feliz, alegre, ele dormiu ali na eira. E ela chegou de mansinho, perfumada, com vestes novas, chegou, descobriu o pé e deitou sobre o pé dele, sem ansiedade. Não acordou, não deixou que naturalmente a providência divina, a ação humana era seguir as orientações de Noemi. Boaz acordar, se estremecer, assustar, era a ação divina. Tem momento que nós precisamos curvar, ficar aos pés daquele que tudo pode e esperar o momento dele agir. Conforme o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Assim como Jesus foi visitar seus amigos lá em Betânia, Lázaro, Marta e Maria, quando Jesus chegava, Maria lançava aos seus pés, ficava aos seus pés, escolhia a melhor parte. Enquanto que Marta estava afadigada, Maria estava aos pés de Jesus. E essa é a melhor parte, aos pés daquele que pode remir, curar, isso jamais será tirada. E aqui, nesse contexto de Ruth, ela ficou. Não dormiu. O texto não diz que ela dormiu, mas ela ficou ali, sob vigilância. Assim que Boaz estremeceu, ela se identificou. Sou tua serva. Lança sobre mim a tua capa para me remir, pois sou sua parente mais próximo. Fez o pedido a Boaz. Aleluia. No ponto 3, vimos o respeito ao processo, a honestidade de Boaz e Ruth pela legalidade daquilo que ainda deveria ser resolvido. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia um outro mais chegado que tinha a prioridade da remissão. E era preciso esperar, aguardar, respeitar o processo. Veja a integridade de Boaz e a disposição em remir, aguardando o processo, respeitando o processo, e disse: se te não quiser redimir, viva o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. E sem quaisquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos seus pés.
e ali saiu bem cedo para não ser percebida, conforme Ruth 3, versos 9 ao 14. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Vimos que muitos jovens não respeitam o processo do namoro, noivado, casamento, a união dos corpos, e perde a bênção de Deus sobre a vida, sobre a família, e as consequências vêm. Mas nesse contexto, a honestidade, o respeito de Boaz pela legalidade vigente, tinha um remidor mais próximo, e o respeito pelo processo. Quando nós analisamos na matemática, nas operações, a ordem dos fatores não altera o produto, mas no casamento cristão, sim, isso tem etapas. Tem etapas do conhecer, o namoro, o noivado, o planejamento social, o período de oração, confirmação para o casamento. E esse procedimento de respeitar cada etapa, o processo, isso honra a Deus, honra a família e dignifica os noivos, o caráter dos noivos que submetem à palavra de Deus. E assim eles respeitaram o processo. E me chama a atenção que, diferente dos seus ancestrais, Ruth e Boaz, Davi, ele atropelou o processo e realizou uma desgraça pela sua ociosidade e a sua cobiça. Ele estava no palácio, não foi para a guerra, cobiçou Betseba, mandou chamá-la, consumiu o adultério e depois planejou a morte de Urias. Boaz não, diferente. Boaz sabia que tinha um remidor à sua frente. E ele já estava interessado em Ruth, mas ele quis passar pela legalidade, não agiu com manipulação, suborno, ou tentou tirar a vida do seu concorrente, a remir a Ruth, mas ele esperou na providência divina. E assim, respeitando o processo, foi aos anciãos da cidade, na porta da cidade, para resolver este negócio, conforme nós veremos no próximo tópico, no casamento de Boaz com Ruth. Mas me chama a atenção em queimar etapas, não respeitar o processo. Essa história dramática de perdas e de consequências irreparáveis para o reinado de Davi, da qual procede a linhagem de Boaz e Ruth, registrada em 2 Samuel 11. Diferentemente, Boaz e Ruth deixou exemplos para que não se rompa o processo, mas espera as etapas do processo, a legalidade de Deus para a bênção da família e do casamento. Glória a Deus. Se você está gostando desta pré-aula, é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe, interaja conosco, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, bem como no YouTube, @ruasebd. Será uma honra interagir convosco. Também estamos disponibilizando ali na página do Facebook, @ruasebd, e no Instagram, @ruasebd, os nossos slides, que é visto aqui atrás, tanto o textuário, verdade prática, todo o planejamento, esses pontos específicos dentro do nosso esboço, na geografia da bênção, a lealdade à sogra, a estratégia de Noemi para o pedido de remissão, bem como a honestidade e o respeito de Boaz pela legalidade. Também tu pode printar na tela no decorrer dessa pré-aula ou baixar no Instagram esses slides ou no Facebook para complemento e enriquecimento das suas aulas. Mas não deixe
estar conosco, compartilhar, interagir, deixar o seu like e compartilhar com outras vidas, professores, alunos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ao segundo tópico dessa lição, o casamento entre Boaz e Ruth. Em continuação, tópico 2, o casamento entre Boaz e Ruth. O tópico 2 se divide em 3 subtópicos, concluindo o negócio, o resgate e a lei levirato e o registro público. O casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor, responsável e honra a mulher como um vaso mais frágil. Interagindo com os pontos deste segundo tópico, vamos abordar de forma prática e objetiva, aplicando os títulos dos subtópicos da seguinte forma, aqui no Ruas EBD. Primeiro, a iniciativa e a liderança do homem cristão no casamento. Segundo, a providência divina na reunião de negócios. E, por fim, a transferência do direito, descalçando o sapato, como costume da época, o testemunho público da transferência do direito da remissão. Vimos que a iniciativa de Ruth no pedido de remissão sob a orientação de Noemi, isso mexeu com Boaz, isso atraiu o coração de Boaz, e Boaz ele não descansou, por enquanto que ele não resolveu, ele se moveu, ele teve objetivo em relação a resolver, ele teve iniciativa para estabelecer aquele compromisso do casamento, da remissão. Então vemos essa qualidade em Boaz, atitude, diligência, objetividade e prioridade. O homem cristão, o líder do casamento homem, ele tem que ter essas atitudes de sabedoria, de paz, de equilíbrio, de planejamento social, econômico, administrativo do seu lar, da sua casa, do casamento. E Boaz não descansou. Ele já foi para a porta da cidade para encontrar com o remidor. Ele conhecia o remidor mais próximo. Ele sabia que o remidor mais próximo tinha o interesse de terras. Ele era um capitalista, ele era aquela pessoa que gostava de comprar terras, comprar heranças. Era aquele administrador, né, de imóveis que gostava de comprar. E Boaz sabia. Mas também Boaz conhecia o ponto fraco dele, que ele queria tudo para ele na sua ganância. Ele queria as terras para ele, ele já estava bem estabelecido com a sua família, com os seus bens, tudo encaminhado. E Boaz explicou a lei do levirato na frente dos anciãos que julgavam naquela época na porta da cidade. Ele chamou, vem cá, lembra de Elimeleque, o falecido? Então ele tem umas terras. E explicou toda a situação. Conforme no segundo ponto, em princípio, esse remidor mais próximo aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, incluía o dever de cuidar da Moabita e suscitar o nome do falecido sobre a herdade. Ruth 4 e 5, além de cuidar de Noemi. E nesse caso, o resgate deveria ser acompanhado sobre a lei do levirato. Nesse momento, o remidor mais próximo alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seria da sua própria família, e sim dos seus sucessores de Elimeleque. Ruth 4, 6 e 10. E com isso, Boaz
toma posse em testemunho público da transferência de direito, seguindo o costume da época perante todos, foi selado o compromisso do remidor, descalçando o sapato e entregando a Boaz. E aqui nós vimos a transparência do negócio, sem corrupção, sem suborno, dentro da normalidade, dentro de uma desistência das leis e costumes vigentes, e sobre a aprovação dos 10 anciãos, os juízes que julgavam naquele tempo. E conforme o Ruth 4, 9 ou 11, e todo o povo que estavam na porta e os anciãos daquela cidade disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, Ruth, que entra na tua casa, Boaz, como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E Ruth foi acolhida na comunidade israelitas com as mais elevadas honras. Glória a Deus! O casamento de Boaz com Ruth ressalta a liderança masculina, que pressupõe atitude, amor, responsabilidade e honra à mulher como um vaso mais frágil. E em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, a Bíblia nos instrui, queridos maridos, irmãos, esposo, liderança masculina, honre a sua esposa, relacione com ela com entendimento, com graça, dando honra a ela como o vaso mais fraco, para que as suas orações não sejam impedidas diante de Deus. E em Efésios 5, 25 ao 28, fala que assim como Cristo amou a igreja, nós também devemos amar as nossas esposas. Dentro desse amor ágape, sacrificial, de honra e louvor, dentro de uma liderança com graça, com amor e respeito para a glória de Deus. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição. Fique conosco. Após a conclusão, eu quero orar pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos, e eu sei que o resgatador, o remidor, dará aquilo que você está pedindo aos pés de Jesus para a sua família. Chegamos ao terceiro e último tópico da lição. Se ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, comente, compartilhe. Assim o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais pessoas e você vai nos ajudar a manter esse projeto através do seu comentário, do seu like e essa interação conosco e a sua inscrição aqui neste canal. Terceiro e último tópico, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Esse terceiro tópico se divide em 2 subtópicos: o nascimento de Obed, Boaz, um tipo de Cristo. O casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. E eu quero interagir com os pontos deste terceiro tópico, abordando de forma prática, aplicando os títulos dos subtópicos da seguinte forma, aqui no Ruas EBD. Nasce Obed, a amargurada teve um renovo de vida, Boaz, um tipo de Cristo, Ruth, um tipo de igreja. Vejamos que em Ruth 4, verso 17, as vizinhas deram nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. E chamaram o nome de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Quem teve o filho? Ruth. Mas as vizinhas viram Noemi. Teve um renovo, a amargurada teve um renovo de vida após o nascimento do seu neto Obed. Antes, amargurada e acreditando estar sob castigo divino. Lá em Ruth 1, 13, versos 20 e 21, a viúva de Elimeleque recebeu
uma renovação de vida. Aleluia. Ruth 4:15. E teria agora alguém que cuidaria dela na sua velhice. Era o mesmo começo de uma nova fase de vida para Noemi. Aleluia. E as vizinhas, as mesmas vizinhas que viram ela saindo, perdendo o esposo, filhos, voltando triste, amargurada, e muitas comentaram após a virtuosa, a abençoada, a Ruth, amar, abraçar, decidir ficar com o seu Deus, sustentar sua sogra, fazer o pedido de remissão, agora as vizinhas louvam a Deus. E após a resolução do negócio, as vizinhas deram um nome. Nasce o filho de Noemi. Nem cita Ruth. Olhando pelo lado da posteridade, a linhagem davídica, através de Elimeleque, através de Obed. E chegou até Davi dizendo assim: nasceu um filho, e o seu nome chamará Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. É esse Deus que transforma a amargura em felicidade, paz e renovo de vida. Por fim, Boaz, um tipo de Cristo, Ruth, um tipo de igreja. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão e lealdade à sua sogra. Ela, como tipo de igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, o nosso Redentor eterno. Aleluia! E Jesus não nos comprou com dinheiro, com moeda, com prata. Boaz, um tipo de Cristo, a compra do nosso Cristo, o remidor eterno, ele nos comprou com um bom preço, um preço de sangue, e nos deu o direito de morar nos céus. Cravou a cédula do pecado que era contra nós lá na cruz do Calvário, e nós fomos regenerados pelo sangue de Jesus. E Ruth, um tipo de igreja. Nós éramos gentios, pagãos, longe de Cristo, longe da graça. Nós fomos enxertados em Cristo Jesus como oliveira verdadeira. Vamos às referências bíblicas deste contexto. Boaz, um tipo de Cristo, e Ruth, um tipo de igreja, para nós finalizarmos esta pré-aula neste momento. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados, resgatados da vossa vã maneira de viver que os pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Agora o contexto de Ruth, um tipo da igreja. Vamos ao texto de Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, versos 11 ao 19, que diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, como Ruth, a moabita, chamados à incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados, aleluia, pelo sangue de Cristo, o nosso remidor, o nosso resgatador. Verso 14, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um, e a sua carne derrubou a parede da separação,
que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos os povos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Glória a Deus. Verso 19. Assim vocês não são mais estrangeiros. A Ruth não é mais estrangeira, moabita e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia, o nosso remidor eterno. Concluindo, a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente redimida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Que proclamemos com poder a vida e a obra do nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos resgatar, para nos redimir, para que todo aquele que nele crer, que confessar que Cristo é o Senhor, tenha vida eterna. Glória a Deus. Quero orar com você e por você neste momento. Grandioso e amado Deus, eu te agradeço, Pai, por essa pré-aula. Te agradeço por esses ensinamentos maravilhosos. E te agradeço, Pai, pela remissão da minha alma, da minha vida, pelo cuidado com a minha família, com a minha casa. Eu te agradeço, Pai, por esses princípios bíblicos para o casamento, para a família, para a liderança, dentro da sua providência, Senhor, dentro da sua onisciência, onde o Senhor, Pai, orientou tanto a Noemi como Ruth nesse propósito de remissão, pedido e a sensibilidade espiritual de Boaz. E assim aplicando para os dias de hoje, Senhor, Tu és o mesmo, o Deus de oportunidade, o Deus que tem propósito para esse lar, para esse casamento, para essa família, para esse ministério. E eu sei, Pai, que a amargura, o tempo de crise, de perdas, será, Pai, renovado através de um novo tempo, através, Pai, da Tua remissão, do Teu projeto, em um novo tempo e ciclo de bênção para essa família. E eu sei que o tempo de perdas, de luto, irão passar. E um recomeço, Pai, com prosperidade, com graça, irá acontecer. Pois Tu és fiel, Senhor. E eu sei que no mundo nós teremos aflições, mas temos bom ânimo, porque o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação do século, renovando a nossa esperança para esse casamento eterno, o noivo com a noiva, na bodas do Cordeiro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula aqui no Ruas EBD. Que Deus continue abençoando a sua família, o seu casamento, filhos, projetos, e que você tenha uma abençoada escola bíblica dominical aí na sua igreja, em uma Assembleia de Deus mais próximo da sua casa. Não deixe de interagir conosco, deixar o seu like, compartilhar, evangelizar alguém com esse conteúdo, essa série de estudos sobre o livro de Ruth. Na próxima semana iremos entrar no contexto de Esther, dentro da soberania de Deus e o cuidado com a família. Obrigado pela atenção. Deus os abençoe.